nome dele? É o Vinícius? É o Vinícius? Arranja um lugar para sentar, Vinícius. Seja bem-vindo aqui nesse lugar, gente. Arranja um lugar para o Vinícius aí, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo. Todos vocês, essa casa não é nossa, é do Senhor. Glória a Deus. Na casa do Senhor você pode ficar à vontade. Amém? Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo de número 29. Amém? Mas é como o nosso pastor diz, se você estiver perto de alguém que está sem a palavra, divida com ele. Divida o pão do céu. Ele sacia toda a gente. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Amém? Todos encontraram? Jeremias capítulo 29, nesse momento nós só vamos ler um versículo, que é o versículo 11, onde o Senhor diz assim: Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Você fica feliz com essa palavra? O nosso Deus aqui, Ele fala sobre a sua essência, sobre o seu sentimento de Pai, sobre o seu sentimento de Deus. Mas para quem que Ele estava falando isso? Nesse episódio, Jeremias, ele escreve uma carta aos que estão cativos lá na Babilônia. Nesse episódio, Jeremias manda essa carta por algumas pessoas que foram visitá-lo. E quando ele manda essa carta, ele manda para um povo que está prisioneiro. Ele manda para um povo que está padecendo consequência dos seus erros, consequência do seu pecado, consequência de algo que era iminente ao povo de Israel. Esse está constante e se desviar, está presente na presença do Senhor, está abundantemente com o Senhor e se afastar. Nesse momento, quando a mão do Senhor pesou, Ele mandou esse povo para passar 70 anos nas mãos de Nabucodonosor. E nessa carta o Senhor fala: Eu coloquei vocês nesse cativeiro. O Senhor toma para si o que aconteceu. Por quê? Porque, como Ele mesmo diz, nenhuma autoridade é dada senão por Ele. Ninguém toca no seu povo senão com a sua permissão. Amém? E então esse povo... Você imagina um povo alegre no cativeiro? Não dá pra gente imaginar a alegria quando a gente está sendo escravizado, tá? O povo estava sendo escravizado. O povo estava sendo subjugado. O povo chamado povo de Deus, o povo chamado povo do Deus Todo-Poderoso, o povo do Deus Altíssimo, agora padecia nas mãos de um povo pagão, do rei Nabucodonosor. E então esse povo aqui recebe essa carta onde o Senhor diz: olha, vocês se mantenham firmes, vocês casem aí. Olha, são 70 anos. Vocês se deem em casamento, vocês casem, vocês vivam, vocês orem pela cidade onde vocês estão. Porque quando vocês buscarem a paz da cidade, haverá paz para vocês. Mas o povo estava cativo. O povo estava se sentindo oprimido. O povo estava sentindo que Deus havia os abandonado. E é nesse momento que o Senhor manda essa palavra e diz: Eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aquele povo queria de volta a sua liberdade. Aquele povo queria de volta o direito de adorar ao Deus Todo-Poderoso com liberdade. Aquele povo queria voltar a sentir a presença do Senhor. E aquele povo então escuta essa palavra dentro de uma circunstância que não era tão boa. E que talvez, olhando para a circunstância, eles só diziam: Deus nos esqueceu. Deus nos abandonou.
e esqueciam do favor do Senhor pela circunstância que estavam vivendo. A irmã Roberta citava aqui que muitas vezes nós fazemos como Pedro. Estamos no meio de uma tempestade, vemos o Senhor, confiamos no Senhor, vamos ao seu encontro, mas no meio do processo a tempestade nos assusta, a gente olha para o problema e então a gente deixa de ficar constante, a gente afunda, a gente naufraga. Esse povo estava vivendo uma situação que estava tirando a sua visão espiritual. Estava esquecendo que eles tinham um Deus amoroso. Estava esquecendo que eles tinham um Deus que se importava. Estava esquecendo do favor de Deus em tantos momentos outrora que eles tinham vivido. E é nessa circunstância que o Senhor traz essa palavra. Uma palavra de esperança. Nós vimos na palavra de Deus em muitos momentos Deus se colocando como esse pai que se importa. Um pai que se importa, ele faz o que for necessário para que o filho volte para o bom caminho. É ou não é? O pai que se importa, quantas vezes você, jovens, ouviu do seu pai dizer: olha, você tem que aprender, olha, eu estou te batendo, mas é para o teu bem. É bom, né, ouvir isso? Só que não. Na hora que a gente escuta isso, não tem lógica para nós. Não tem lógica ouvir isso. Mas para o pai tem lógica sim, porque ele sabe que o que você está fazendo é um caminho ruim, vai te levar para algo pior. Então ele prefere te ensinar do que ver o mundo te ensinando. Ele prefere te trazer para o rumo do que ver você se perdendo. E aí quando você ainda é criança mente, quando você tira algo de alguém que não devia, quando você briga onde não devia, faz alguma coisa que está fora do padrão ético, dos valores que teu pai te ensinou, ele te açoita, ele te disciplina, ele te repreende, porque ele te ama. O meu e o teu Deus faz a mesma coisa, e foi com ele que os nossos pais aprenderam a fazer assim. Porque ele diz na sua palavra que ele só açoita, ele só disciplina, ele só repreende aquele que ele toma por filho. E era esse o contexto. O Senhor estava dizendo: eu ainda sou teu pai. E apesar de tudo que você está vivendo, você não pode deixar de entender que eu te chamei para crescer. Ele disse: cresçam. Cresçam onde vocês estão. E ele se diz: quando vocês, aí mais na frente ele vai falar, quando vocês me buscarem de uma forma diferente, o Senhor se revelaria novamente. Mas o que isso tem a ver com jovem, né? A verdade é que jovens também foram para esse cativeiro. Não foi só os velhos, não foi só um tipo de povo. Ele levou todos os que eles podiam levar. E ele levou jovens, e ele levou velhos, e ele levou crianças, e ele levou famílias inteiras. E dentro dessas pessoas que foram para a chamada Babilônia, ou seja, uma terra pagã, uma terra cheia de prazeres, tinham pessoas, tinham jovens que fizeram a diferença. E a juventude, gente, é um tempo muito particular da nossa vida. E é um tempo muito importante. Você sabe, mas às vezes não entende a importância disso, que é na tua juventude que você vai fazer as escolhas mais importantes da tua vida. É na juventude que você tem que escolher a faculdade, mesmo que você não tenha certeza do que você quer na vida. Mas é na tua juventude que tu tem que escolher qual é a profissão que você vai fazer daqui a vários anos e por todo o resto do teu tempo. Se preciso ou se possível. Se você fizer uma boa escolha, que legal. Mas e se você escolher errado? E se você escolher errado? São 5 anos, 4 anos, às vezes 6, 7 anos estudando algo, você vai terminar e vai dizer: não era isso que eu queria para minha vida? É na tua juventude que tu escolhe isso. É na tua juventude também que você escolhe muitas vezes a profissão, mesmo que você não estude o suficiente para entrar numa faculdade, você escolhe a tua profissão. E já imaginou, você só pode entrar lá na profissão, você só tinha habilidade, capacidade para ser vendedor, mas você detesta vender. Que tipo de vendedor você vai ser? Você vai ser atendente de alguma coisa, você não estudou, não fez faculdade, então você não pode ser a médica, você vai ser atendente da médica. Mas aí o que acontece? Você odeia falar com as pessoas. Que tipo de atendente você vai ser? Quando fora isso, tem uma outra parte da nossa vida que é muito importante, que a gente escolhe na juventude muitas vezes. É a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida. Também é na juventude, né, irmã Thalia? Está se preparando para esse negócio.
Tá tudo certo, irmão Fábio? Amém. Eita, Jesus. Mas a grande questão é, se você escolher mal na tua juventude, a pessoa que vai passar o resto da tua vida ao teu lado, é por isso que o mundo aí está cheio de divórcios, está cheio de assassinatos, está cheio de relacionamentos e famílias que naufragaram. Mas as escolhas foram feitas aonde? Na juventude. Foram feitas quando você não sabia muito bem o que você queria. E quando você era muito motivado pelo que você sentia. A juventude, ela é essa fase da nossa vida onde a gente é muito intenso em tudo que a gente vai fazer. E essas escolhas definem o nosso futuro. Alguns exemplos na Bíblia são de boas e de más escolhas. Se a gente lembrar da história de Ló, o sobrinho de Abraão, se a gente parar para pensar só um pouquinho, quando Abraão foi se apartar de Ló, ele deu a escolha para Ló. E Ló escolheu os melhores campos para ele ir com a família dele. E Ló foi. E lá era aquela cidade chamada Sodoma e Gomorra. E lá era uma cidade promíscua. Enquanto Ló estava com seu tio, estava tudo certo, tudo bem. E ele estava seguindo uma doutrina, a doutrina do Senhor, aprendendo a palavra de Deus e sendo abençoado pela bênção que acompanhava o seu tio. Quando foi necessário que ele se apartasse, ele fez a escolha de ir para o lugar mais próspero, onde ele teria melhor renda, onde ele teria facilidade de prosperar. E ele negligenciou algo importante, que era saber se era da vontade de Deus que ele fosse para aquele lugar. E como consequência, ele criou as suas filhas no meio de um povo promíscuo. E as suas filhas cresceram aprendendo coisas erradas. Embora dentro da casa dela elas aprendessem o certo, lá fora elas viam promiscuidade, coisas erradas. Quando o anjo foi buscar a família de Ló, que saiu ele e sua esposa e suas filhas, os genros não quiseram ir. A mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Mas só tinha sido destruído, e os anjos disseram isso, que iam destruir as cidades. Eles não destruíram o mundo, eles destruíram as cidades. E quando Ló foi com suas filhas para um outro lugar, eles estavam isolados do resto do mundo por um tempo. O que é que elas pensaram? Nós temos que dar continuidade à geração do nosso pai. E o que elas aprenderam lá em Sodoma e Gomorra? Que podia ter relação com qualquer pessoa. E elas embebedaram seu pai e tiveram relação com ele. Mas onde elas aprenderam isso? Na cidade onde seu pai as levou. No lugar onde seu pai escolheu as criar. Então, as nossas escolhas de hoje trazem consequências para a nossa história, para a nossa geração, para o nosso futuro amanhã. Cuidado com as suas escolhas. E a mesma coisa aconteceu com o rei Zedequias. Ele estava lá na época de Jeremias também. E Jeremias profetizou para ele e disse o que ele tinha que fazer. Disse que ele tinha que se entregar. E que se ele se entregasse, não ia acontecer coisas ruins. Ele iria se entregar, tudo bem, ia ser, entre aspas, humilhado, porque era um rei. Mas a sua família seria poupada, a sua vida seria poupada, contanto que ele não fugisse. Mas o rei Zedequias escolheu. Sabia que os príncipes não iam aceitar. Ele ouviu, mas ele preferiu ouvir os príncipes. E ele fugiu. E porque ele fugiu, morreu ele, morreu a sua família e ele perdeu a genealogia. Fora que a sua família foi subjugada de forma a se tornar escravo, a padecer nas mãos dos outros. E isso tudo por uma escolha errada de não ouvir a voz de Deus. Mas também nós temos bons exemplos famosos, e principalmente de jovens, para mostrar para vocês que é possível nós, na nossa juventude, fazer escolhas corretas. Um grande exemplo é de jovens que estavam nesse período aqui e foram levados cativos. Daniel e seus amigos, Ananias, Azarias, Misael. Eles foram levados para a Babilônia, e lá na Babilônia eles tinham muitas possibilidades, e não só eles, mas muitos outros jovens. Mas a palavra em Daniel 1 diz que eles quatro,
Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E porque ele propôs, seus amigos que com ele andavam, confiavam nele, confiavam no mesmo Deus, tinham a mesma fé. E porque eles se propuseram a não se contaminar, eles foram abençoados numa terra estranha, numa terra promíscua, pela escolha que eles fizeram. Eles escolheram firmemente não se contaminar, e Deus os prosperou em tudo que eles fizeram. José, ainda jovem, também fez escolhas. E José tinha todos os motivos, se nós olharmos para a sua história, para ser maculado, para ser uma pessoa que era cheia de sequelas. É assim que chama, né? Sequelado a pessoa? Mas é cheia de sequelas. Uma pessoa cheia de marcas, uma pessoa cheia de feridas. Só que o que aconteceu com José? Ele escolheu acreditar nos sonhos de Deus para a vida dele. E porque ele fez isso, independente de onde José fosse lançado, o Senhor ia com ele. E mesmo cativo, ele prosperava. Mesmo servo, ele crescia. Mesmo na prisão, Deus fazia grandes coisas por ele e através dele. E porque ele foi fiel, o Senhor elevou ele num nível muito alto e inimaginável para ele, até quando ele sonhava, porque ele não entendia o que queria dizer os sonhos que tinha. Mas por quê? Porque ele escolheu também não se contaminar. Ele podia pensar como muitos de nós pensamos, mas ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Mas ninguém vai ver se eu me deitar com a mulher de Potifar. Mas ninguém está vendo, mas ninguém está fazendo. Eu posso tirar um pouquinho do que o meu Senhor tem e guardar para mim. Ninguém está vendo. Ele sabia que Deus estava. E você sabe que Deus está vendo tudo que você está fazendo. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa vida. Por quê? Porque Deus sabe do potencial que você tem. Mas o inimigo também sabe o potencial que você tem. Deus conhece você na intimidade. E Deus fala muitas coisas sobre os jovens na palavra. E Deus tem expectativas sobre as nossas vidas e sobre o jovem, então Ele tem muitas. Mas porque Deus sabe o teu potencial, Ele coloca na palavra para você guardar. Ele coloca na palavra para você lembrar de Deus quando você é jovem. Ele coloca na palavra que você é forte. Mas o inimigo, por saber também disso, ele te entulha e coloca muitas coisas na tua vida para te distrair e te apartar da presença de Deus. O inimigo, ele cria circunstâncias, e aí é muito fácil para o jovem, não só para o jovem. Eu já me peguei fazendo isso. É muito fácil para nós passarmos 5 horas na frente da televisão diante de uma série, não é? É difícil? Bora, igreja, fala comigo, vai. É difícil? Facinho foi 5 horas. Quando a gente está assistindo Netflix, a própria televisão pergunta, você ainda está aí? É tipo assim, faz tanto tempo, né? Será que ele esqueceu de ligar? Você está aí ainda? É para continuar assistindo? Já se passou muito tempo e você estava ali. Mas é fácil passar 5 horas lendo a palavra de Deus? É fácil passar 5, 6, 7 horas, 12 horas orando? É fácil passar esse tempo todo na presença do Senhor? Não é. Mas é fácil passar 3, 4, a noite toda numa festa. Mas é difícil passar a noite toda acordado numa vigília. É fácil você passar a noite toda jogando conversa fora. Mas é difícil você se guardar no teu quarto, fechar a porta e conversar com teu melhor amigo. E isso faz a diferença entre quem prospera na presença de Deus e quem perde na presença de Deus. Entre quem verdadeiramente vai ser o que a palavra diz, que é um jovem forte, e o jovem que é fraco e que é manipulado. Porque as nossas escolhas definem quem nós somos. Mas o que Deus diz de nós em 1 João? Nós, olha gente, ainda sou jovem. Meu marido diz que a gente ainda é criança. Já está engatinhando, então a gente ainda é jovem. Mas o que a Bíblia diz de vocês, principalmente? Porque aqui é quase 100%. Tem algumas exceções que já passaram dessa fase. Mas ela diz que nós somos jovens, ela diz vocês são fortes. Mas por quê? Vocês são fortes em si mesmos? Qual é a diferença do jovem forte da palavra? O que está nele? O que é isso aqui? A palavra. Jovens, vocês, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós. E vocês já venceram o maligno.
Vocês não vencem o maligno na força de vocês, nem muito menos sem o poder dessa palavra. O poder de Daniel, dos seus amigos, o poder de José, o poder das pessoas que prosperaram na Bíblia era o poder de quem tinha relacionamento com Deus. Sem esse relacionamento você não é forte, você é fraco. A palavra de Deus manda o jovem lá em Eclesiastes 12 lembrar do seu Criador nos dias da sua mocidade. Antes que venham os maus dias, venha o tempo em que você diz que não tem mais contentamento. Ali quem estava falhando era Salomão, mas era o velho Salomão. Era o Salomão depois de já ter vivido, aprendido, feito coisas boas e coisas ruins. Era o Salomão que já tinha passado muito tempo na presença, mas também já tinha se afastado do Senhor. E ele dizia, olha, lembra quando você tem ânimo, lembra quando você tem alegria, lembra quando você tem disposição, lembra dos dias da tua mocidade, porque quando vierem os maus dias, você não vai mais ter contentamento. Então jovem ele é forte, jovem ele é disposto, jovem ele é alegre, o jovem ele é intenso, o jovem ele é disponível. Os apóstolos vão lá e Paulo fala que quem dera o jovem não casasse. Por quê? Porque o jovem cuida das coisas do Senhor, enquanto o casado cuida das coisas do casamento, a mulher do homem, o homem da mulher, de prover a casa. O Senhor olha para o jovem e ele sabe que o jovem tem muito para dar. Só que o inimigo também sabe que o jovem tem muito para dar e faz com que o jovem se despeça de todas as formas possíveis. O inimigo coloca muitos atrativos e muitos pratos na tua frente para que você se desvie. Só que você não presta atenção. E cada vez mais você vai se sentindo fraco, você vai se sentindo triste, você vai se sentindo abatido e você não sabe o que é que aconteceu. Por que você não tem mais alegria com as coisas de Deus? Por que você não ama mais a presença de Deus? Por que você não consegue resistir ao pecado? E por que o pecado está constantemente à tua porta e você está todo dia abrindo para que ele entre? Isso tudo é a falta disso daqui na tua vida. Dessa palavra, que é a única que é capaz de te fazer forte e capaz de te fazer vencer o maligno. Não negligencia. Você é forte em Deus. O inimigo vai te colocar séries, o inimigo vai te colocar games, o inimigo vai te colocar tantas coisas. E é muito triste nós termos que só olhar para trás para dizer, meu Deus, hoje eu tive o dia todo disponível e o que é que eu fiz de bom? Eu tive o dia todo onde eu podia ter passado tempo contigo e eu escolhi passar o tempo na frente de uma TV, na frente de um jogo ou me divertindo em qualquer outra coisa. Isso vai trazer consequências para a tua vida. Isso vai trazer consequências para a tua eternidade. Você está brincando com coisa séria. Nós temos brincado com coisa séria, porque não é só o jovem, é a igreja do Senhor. Não é só o jovem que vai ter motivos para se arrepender, nós também temos motivos para nos arrepender quando nós fazemos escolhas erradas. Nós precisamos despertar para o que o Senhor requer de nós. Nós precisamos despertar para o que o Senhor espera de nós. E aí, por conta de tudo que o inimigo coloca na tua frente, tu deixa de ser o que Deus disse que tu é e passa a ser o que o mundo diz que tu é. E o que o mundo diz do jovem? O mundo diz que o jovem é inconstante. O mundo diz que o jovem é imaturo. O mundo diz que o jovem é inconsequente. O mundo diz que o jovem é irresponsável. O mundo diz que o jovem é facilmente manipulável. E tudo isso se torna verdade quando você deixa de ser o que Deus te chamou para ser. Você vai ser manipulável. Você vai ser irresponsável. Você vai ser fraco. Quando você deixar de ser o que Deus te chamou para ser, de buscar o que Deus te chamou para buscar. O Senhor colocou fortaleza no jovem que o velho não tem. Quem dera eu tivesse a sabedoria que hoje eu tenho. Quando eu comecei a minha vida profissional, eu tinha evitado muitos erros. Só que a gente não muda isso. A gente só pode aprender com o que a gente está fazendo hoje para não errar amanhã. Mas eu não sabia há muito tempo atrás. E eu tenho motivos para me arrepender, mas também tenho motivos para agradecer. Eu agradeço ter ouvido os meus pais na escolha do meu casamento.
Eu agradeço ter ouvido a minha mãe e ter feito uma escolha no Senhor, porque eu tenho um marido abençoado. Eu não estou dizendo que eu tenho um marido perfeito, ele é homem. Eu sou mulher, nós falhamos, mas eu tenho um casamento abençoado. Embora o inimigo já queira ter destruído esse casamento, e quase conseguiu. Mas porque nós estávamos firmados num Deus Todo-Poderoso, hoje nós estamos aqui. Para a glória e honra do nome do Senhor, não da irmã Daniela nem do pastor Rodrigues. Mas a grande questão é, eu escolhi certo na minha juventude. Eu tinha outras escolhas. E quando eu olho para trás, eu vejo que eu escolhi bem. Tenho um desviado, tenho um preso e tenho um mulherengo. Eram pelo menos as 3 escolhas antes dele. O desviado, o que está preso porque tentou matar a mulher, e o mulherengo. E eu dou graças a Deus pela escolha que eu fiz. Você tem o poder hoje de fazer a escolha certa. Cuidado com quem você tem ouvido. Cuidado com os sentimentos que estão no teu coração. O jovem é muito intenso. Para o jovem, para a adolescente, aquele primeiro amor vai ser para a vida toda. Ela acha que nunca mais vai se apaixonar. Ela acha que tem que ser ele. O coração bate forte, o estômago parece que não está legal. E tudo isso, meu amor, minha linda, meu lindo, vai passar. Saiba escolher em Deus. A Bíblia diz que o coração é enganoso, mas é o Senhor que sabe os planos que Ele tem para você. Então, antes de escolher com quem você vai passar o resto da tua vida, consulta a Deus. Escuta os teus pais, que isso tem promessa. A Bíblia tem promessa nisso. Eu sou prova disso, porque eu fiz umas escolhas baseadas no que o meu pai e minha mãe me ensinaram. Mas tem muita gente que se arrepende pelas escolhas erradas. Na minha vida profissional, a minha imaturidade fez muitas vezes eu olhar para trás hoje e disse: meu Deus, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não tinha agido assim, eu não tinha pensado assim. Mas eu fiz escolhas erradas, mas também fiz escolhas certas. Eu sou formada e não exerço, porque eu me formei para atender uma necessidade do momento do meu trabalho, mas não era o que eu sonhava para a minha vida. E o Senhor me mandou ficar em casa por um tempo e cuidar do que era importante para Ele. E isso tem um preço que eu pago. Mas para a glória de Deus, Ele tem me sustentado e me dado graça para passar esse tempo com Ele e na presença dEle. Agora, fácil não é. Mas nós precisamos ouvir agora, escuta agora. Não escolhe a tua profissão baseada no que o outro está dizendo. Olha o que Deus tem para ti. Ele é que sabe os planos que Ele tem para ti. Ele é que sabe o melhor caminho para você seguir. Cuidado com as tuas amizades, com quem você escuta, porque o que Deus diz de você é bom, mas o que o inimigo diz é ruim. E o que Deus requer de nós? Lá em Marcos, capítulo 12, versículo 30, ele fala, chega um homem para ele e pergunta para ele: Senhor, o que a lei? Ele pergunta qual é o resumo da lei, o que é preciso fazer para agradar ele. Você sabe a lei? Ele vai e fala. E aí ele fala, o que diz lá? E aí ele fala que é preciso amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Os jovens sabem muito bem o que é isso. Vocês são muito intensos. Vocês colocam o coração em tudo que vocês vão fazer. Tá numa partida de game, parece que vai morrer se não terminar aquele jogo. É a coisa mais importante do mundo, gente. Se perder aquela partida, acabou o mundo. Tá assistindo a série, o casal terminou, a menina chora. Ela chora porque o casal terminou, o rapaz morreu, o mundo acabou. O jovem coloca o coração em tudo. Ele coloca os sentimentos, ele vive intensamente a amizade. Não é só o meu amigo, é a best. É a melhor. É o brother, ele é irmão. E é de sangue ali, é pra tudo. Depois, a gente não sabe nem quem era, esquece até o nome de alguns, né? Mas a grande realidade é que jovem sabe exatamente o que esse versículo quer dizer. Você sabe o que é colocar o coração nas coisas,
Mas você sabe o que é colocar o teu coração no teu amor com Deus? O jovem sabe muito bem o que é colocar a alma, se entregar por inteiro. Quantas meninas não quebraram a cara se entregando totalmente para um amor que não era de Deus para a vida dela? Quantos rapazes, porque não são só meninas que sofrem, não, quantos rapazes também não passaram por isso? Entregaram o coração para alguém que não merecia aquele coração. Entregaram-se totalmente de corpo e alma para alguém que não merecia aquilo. E aí tem motivos para se arrepender. O jovem sabe muito bem o que é amar alguém com coração e com alma. Sabe o que é se entregar, sabe? Sabe porque quando vocês estão vivendo esses relacionamentos da adolescência e da juventude, parece que se aquela pessoa for embora, o teu mundo acaba. E o mundo de muitos tem acabado, porque tem ouvido a voz do inimigo e não a voz de Deus. E quando acaba o relacionamento, vai e se mata. Porque acredita que não sabe viver sem aquela pessoa. Você não pode viver sem Deus. Sem um homem, sem uma mulher, sem alguém, você pode. A nossa carência maior é de Deus. Mas o inimigo tem sido tão astuto que essas mentiras que ele coloca têm entrado na vida de muitos jovens e eles têm ficado depressivos porque eles acreditam no que o inimigo diz deles e não no que Deus diz. Tem acreditado na voz do que o mundo diz e não na voz do que Deus diz. E o entendimento. Nisso aí o jovem talvez não saiba muita coisa não. Mas o Senhor quer que você ame a Ele de todo o teu entendimento. Porque Ele não quer só coração, Ele quer você por completo. Ele quer um culto racional, Ele quer que você entenda por que você o serve, Ele quer que você entenda por que você o ama, Ele quer que você entenda as consequências das suas escolhas hoje. O Senhor quer que você ame com todo o teu entendimento, é um culto racional. É saber o que você está fazendo e por que você está fazendo. O Senhor quer que você ame com toda a sua força e o jovem também faz isso, sabe muito bem o que é colocar força nas coisas. O jovem gosta de treinar, é na juventude que a gente quer ficar sarado, bonito, bonita. A gente precisa se sentir aceito. E a gente faz força para ser aceito no meio dos grupos de amizade. A gente faz força para ser aceito nas pessoas que são mais importantes na escola, na faculdade. A gente faz força para ser bem aceito, bem visto no trabalho. Qual é a força que tu tem feito? Qual é o esforço que tu tem feito para estar bem com Deus? O Senhor, Ele quer um relacionamento de amor, onde seja a verdadeira entrega. É necessário que a gente dê para o nosso Deus o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento e a nossa força. Mas tudo e qualquer coisa nos tira da presença de Deus. E você, jovem, tem nas tuas mãos o poder de fazer hoje as melhores escolhas da tua vida, que vão trazer para você bênção e não maldição no teu futuro. Se tão somente tu escolheres certos hoje, tu olhares para o que o Senhor diz na palavra hoje, você não vai ter motivos para se arrepender depois. Nós precisamos entender os propósitos de Deus para a nossa vida e o que Ele quer. E novamente eu quero voltar aqui para Daniel e para os seus amigos. Só que por agora só Daniel. Mas Daniel, mais na frente, lá pelo capítulo 8, Daniel vai passar por outra situação. Agora já não é mais um menino, já é um homem bem-sucedido, já próximo de ser colocado acima de todos os príncipes, que mantém relacionamento com Deus. E Daniel aqui, ele é colocado numa circunstância onde ou ele deixa de buscar a Deus, ou ele vai ser lançado na cova dos leões. Quando ele escuta o decreto, ele muda a sua postura? Não. 3 vezes por dia ele busca o Senhor, como se nada e nem ninguém tivesse algo a fazer contra ele. É de janela aberta, não é escondido. E Daniel ama a presença do Senhor. E não importa as consequências, Daniel sabe o Deus que ele serve. E como seus amigos disseram lá no começo, diz: se Deus quiser, Ele nos livra. Mas se Ele não livrar, mesmo assim a gente não se prostra. Daniel continuava com a mesma ideologia dos seus amigos. E ele pensa: se Deus quiser me livrar da cova dos leões, Ele livra. Mas se Ele não livrar, não tem problema. A gente vai para a cova, né? E aí a gente vai para a glória mais cedo. Eu acho que ele pensava bem assim: se o leão me comer, eu vou para a glória mais cedo.
Mas se meu Deus tem poder para livrar, Ele tem. E Daniel foi e disse: rei, eu não pequei contra ti, eu não estou fazendo nada de errado. Mas o rei foi, colocou, e Daniel não procurou desculpas para não servir a Deus como você procura. Daniel não colocou a culpa. Mas tem um decreto. É só 30 dias, não é Deus? 30 dias sem orar não vai fazer diferença na minha vida. E Daniel sabia. Daniel não abriu mão da presença do Senhor nem por um dia. E Daniel viveu os melhores anos da sua vida na Babilônia. Daniel teve prosperidade na Babilônia. A vida de Daniel foi lá. Ele teve que servir na frente de 5 reis. Daniel chegou lá pequeno. Daniel chegou a ficar idoso na Babilônia. E Daniel foi íntegro do começo ao fim. Daniel prosperou em tudo que ele fazia. Daniel não procurou desculpas. Mas você, meu querido, a nossa geração tem procurado muitas desculpas. Daniel era líder numa época em que não tinha carros. Daniel era líder numa época em que para chegar numa outra cidade ele tinha que ir durante muitos dias, muitas vezes caminhando. E Daniel, ele estava sobre várias. E Daniel, ele tinha responsabilidade sobre muitas coisas. Mas isso não impedia que 3 vezes por dia Daniel escolhesse a presença do Senhor. Também foi Daniel que, depois de orar uma vez e não ver de imediato a resposta do Senhor, perseverou na oração durante 21 dias. E foi só na oração? Foi jejum. E ele disse que ele não botou água nem comida. Durante quantos dias? 21. Você já imaginou passar 21? A Bíblia diz, ele diz aqui que ele não colocou nem água nem comida na sua boca. E o Senhor mandou a resposta. Sabe o que foi que Daniel diz depois desses 21 dias? Ele viu uma revelação como se a visão do céu tivesse vindo até ele. Pela integridade daquele homem, pela busca daquele homem, Daniel viveu grandes coisas. Eu conversava com a irmã Gabi Gleice esses dias. Eu falava com ela sobre uma situação onde muitas vezes a gente olha para Deus e a gente busca Deus e diz: Senhor, mas eu queria tanto pregar como fulano, mas eu queria tanto que quando eu louvasse acontecesse isso, mas eu queria tanto ver o fogo descer, ver isso, ver aquilo outro. E o Senhor me lembrou dos heróis da fé. Ele diz: vocês querem, né? Você quer. Quanto tempo Lutero, quanto tempo aqueles homens, o Wesley, aqueles homens passavam comigo? Quando a gente olha a história desse povo, eles eram capazes de passar 5 horas lendo a Bíblia, 8 horas lendo a Bíblia. Um ficou 2 dias dentro de uma sala trancado. Pessoas pensaram que ele tinha morrido e ele estava orando e lendo a Bíblia. Eles foram grandes avivalistas, mas eles escolheram a presença do Senhor, como Daniel escolheu a presença do Senhor. Agora, quando eu olho para mim, quando eu olho para a juventude de hoje, o que é que eu vejo muitas vezes? É o que a gente já citou aqui. É 5 horas, é 8 horas na frente de uma televisão, é 5 horas, 4 horas na frente de um videogame, é uma noite toda capaz de ficar aí brincando, enquanto que Deus está ali, perto de você, a palavra está ali, é a única coisa capaz de te fazer forte, mas as tuas escolhas têm te afastado do propósito de Deus para a tua vida. Eu é que sei os propósitos, os pensamentos que eu tenho sobre ti. Mas o que você tem feito com a tua vida hoje? Quais são as escolhas que você tem feito hoje? Você chega muitas vezes na casa do Senhor e diz para alguém: mas eu não tenho força, mas eu não sinto. Meu amado, minha amada, você não vai sentir se você não buscar. Muitas vezes a gente chega e canta: quero ir mais perto, quero ir mais fundo, onde eu te encontro. E são declarações de amor tão bonitas que a gente canta. E o que você faz? É só cantar? É só na hora da música que você tem vontade de estar mais perto, de estar mais fundo na presença do Senhor? É só na hora que você está ali, envolto por uma melodia que toca no teu emocional? É no racional que você faz a diferença quando você busca a Deus de verdade. É quando você escolhe abrir mão daquela série para passar, em vez de 5 horas na frente de uma
Se você é capaz de passar 1 ou 2 horas na frente de um videogame ou na frente de uma série, você é capaz de passar todo esse tempo na busca da presença do Senhor. As suas escolhas têm definido o crente que você é e o crente que você vai ser. Se você for um jovem hoje cheio do Espírito Santo, você vai ser um velho como Daniel foi, cheio do Espírito Santo. Mas você precisa fazer a escolha certa hoje. Muitas vezes você escolhe, eu escolho alimentar a minha carne, alimentar a minha vontade. Tem tantas coisas mais importantes para nós. Não vamos nos esquecer, nós só temos tempo hoje para o que nós temos prioridade, para o que é prioridade na nossa vida. Você só vai ter tempo para Deus quando Deus for prioridade na tua vida. Você só vai ter tempo para Deus e amar a Deus como Ele requer que você ame, quando você entender a importância que é o relacionamento com Deus, não só para hoje, mas para a tua eternidade. O inimigo sabe disso. O inimigo tem colocado muitas situações e parece tudo muito natural, muito normal. Mas não é. Todo o potencial que Deus colocou em ti para ir lá fora e arrebanhar multidões para Deus, todo o potencial que Deus colocou, todo o crédito que Deus colocou. Certa vez eu ouvi que nós somos como se nós fôssemos uma Ferrari. Nós temos um motor muito potente, mas a gente anda como se a gente fosse um Fusca, porque a gente não tem entendido o poder que há em nós, mas não por nós, pelo que o Senhor colocou em ti. Você tem força em Deus. Você tem poder para mudar a tua história hoje em Deus. A gente tem que entender que a gente está falando de eternidade. Não dá para brincar com isso. Esses dias, lá na Wesleyana, foi pregado sobre João 15. E eu comentava com os irmãos depois da pregação que o começo do texto, Deus não alivia, Deus não amacia. Ele já começa dizendo que o pai dele, Jesus, começa dizendo: olha, meu pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, e aquele ramo que está em mim, mas que não dá fruto, eu lanço fora. E ele diz: mas o que dá, eu podo, para que ele dê mais fruto. E aí ele fala de novo de uma coisinha muito importante: vocês já são limpos pela palavra. E ele fala que você só é capaz de dar fruto se você estiver na videira. E você só frutifica quando você se alimenta pela palavra. Porque ele diz: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, vocês vão dar muitos frutos e vocês vão me pedir o que quiserem, eu vos farei. Mas quando no começo do texto ele já começa dizendo: se você não der fruto, você vai ser lançado fora. Você quer ser lançado fora, meu amado, minha amada? Vocês querem? Diz aqui quem cala consente. Em nome de Jesus, não, né? Ninguém quer ser lançado fora. A gente quer viver a vida abundante que a Bíblia diz que a gente vai viver. A gente quer viver os melhores anos da nossa vida na presença do Senhor e a eternidade com Ele. Mas você tem feito hoje escolhas erradas. Você tem feito hoje escolhas que você vai se arrepender depois. Porque as 5 horas perdidas na Netflix, as 2, 3 horas na frente do videogame não vão ser recuperadas. Você precisa priorizar a presença de Deus. Você precisa colocar na tua cabeça que se você não crescer e prosseguir em conhecer, você vai perder a tua coroa. Essa palavra me chamou muita atenção, porque muitas vezes a gente acha que o fato de já estar limpo pela palavra, de já ter aceitado Jesus, te garante e me garante a salvação. Não! Tem um inimigo trabalhando constantemente para matar, roubar e destruir você, para roubar a tua fé, para roubar a tua esperança, te entulhando e te fazendo pensar que está tudo certo quando está tudo errado. Sem palavra, sem vida com Deus, você não frutifica. Sem fruto, você é lançado fora, e é fora da eternidade. Você não veio aqui para isso, meu querido. O Senhor, pela palavra, Ele tem uma vida nova para ti. Em João 10:10 ele diz que o inimigo só veio para matar, roubar e destruir.
Senhor tem expectativas para a tua vida. O Senhor quer que você faça escolhas certas hoje, para que você viva a vida abundante amanhã. O Senhor quer que você escute o que a palavra de Deus diz de você e não o que o inimigo diz. Eu não sei como é que está a tua vida, mas está na hora da gente fazer o que Efésios 5 manda a gente fazer. Está na hora da gente ser sábio e escolher prudentemente em como a gente está andando. Está na hora da gente remir o tempo, parar de perder tempo com o que o inimigo está colocando na minha e na tua vida para tirar a minha e a tua visão. Não é proibido assistir certas coisas não, mas o que isso está te fazendo crescer? O Senhor diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Se você não tiver prumo, se você não tiver equilíbrio, o inimigo vai te roubar da presença do Senhor. E quando você perceber, vai ser tarde demais. Vai ter muita coisa mais importante do que Deus e você não vai ter tempo para ler a Bíblia. Mas você vai ter tempo para cuidar da tua carne. Você vai ter tempo para se alimentar nas coisas que te dão prazer. Prazer que não te sustentam. Prazer que não te satisfazem. Prazeres que te levam para longe do teu Pai, que é o que verdadeiramente te ama, que foi capaz de pagar um alto preço por você. É hora de ser sábio e tomar cuidado com o nosso proceder. Está na hora de vocês aprenderem com o erro dos outros, juventude. Chega de ter que quebrar a cara para aprender. Olha para o que deu errado na vida do outro e seja sábio como a palavra de Deus manda. Eu não vou por aí porque vai dar ruim. Eu preciso aprender a olhar com os olhos da fé e entender o que Deus diz de mim, acreditar no que Deus diz de mim, porque Ele sabe. A minha visão é limitada, eu só vejo até aqui. Deus está vendo tudo. E porque Ele está vendo tudo, Ele já preparou um manual para mim e para a tua vida para dar certo. Então escolhe certo hoje. Escolhe certo. Escolhe remir o tempo. Escolhe compreender qual é a palavra, a vontade de Deus para a tua vida. Escolhe se encher do que é certo. Você diz que quer ser cheio do Espírito Santo, mas você não busca a presença do Espírito Santo. Você diz que quer ser cheio da unção para profetizar, para falar em línguas, mas você não ganha tempo na presença de Deus. Você diz que quer fazer a diferença nessa geração, mas você não busca a Deus como se fosse o tesouro mais precioso. O reino é o mais precioso. O homem que encontrou a pérola de grande valor, ele vendeu tudo que ele tinha, porque ele queria a pérola. Ele entendeu que ela valia mais do que tudo que ele tinha. Será que você tem entendido o valor do reino na tua vida? O mundo tem muitas coisas para te oferecer. Tem. O mundo tem muitas coisas que te saciam até agora. Tem. Mas o fim delas é a morte. O Senhor, Ele tem uma vida abundante para mim e para ti. E Ele nos manda nos encher do Espírito. Ele diz também em Jeremias 29, na continuação, que depois disso, então vocês me invocarão e passarão a orar para mim e eu vos ouvirei. E vocês me buscarão e me acharão quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. A irmã Roberta também falava aqui no início, eu não sei onde foi que você se perdeu. Eu não sei onde foi que você deixou o primeiro amor. Mas a grande verdade é que hoje, mais uma vez, o Senhor nos dá a oportunidade de entender que muitas vezes as coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida era como naquele povo lá de Jeremias. Era pelas escolhas erradas que eles fizeram. Mas que o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua tendo bons propósitos para a tua vida. O Senhor continua querendo te usar tremendamente e poderosamente. Se você tão somente deixar Deus ser Deus na tua vida. Se você tão somente buscar a Ele e de todo o coração, amar a Ele com toda a tua força. Jovens, vocês têm força. Emprega aquele teu sentimento pela tua best para o teu melhor amigo. Emprega aquele teu amor intenso que você tem pelo teu namorado para o teu Senhor. Coloca a tua paixão, o teu coração no teu relacionamento com Deus. Busca a Deus de todo o teu coração e você vai achá-lo. E Ele se revelará a você de uma forma que você nem imaginou que fosse possível.
Porque o Senhor, Ele tem bons planos para mim e para a tua vida. Deus tem projetos lindos para realizar na minha e na tua vida, na minha e na tua história. O mundo pode te oferecer muitas coisas, mas o mundo nunca vai poder te dar o que Deus te dá, e é vida eterna, e é salvação. Isso não é conto de fada, isso é conto de um Deus todo-poderoso, capaz de mandar o seu único filho para morrer por mim e por ti. O que é que você tem feito com o grande amor de Deus pela tua vida? Quantas coisas você tem colocado no lugar de Deus? Quantas vezes você tem perdido tempo com pessoas e com coisas e negligenciado o teu relacionamento com Deus? E você não cresce, você não amadurece. Mas Deus te chamou para ser forte, Deus te chamou para ser grande, Deus te chamou para fazer a diferença nessa geração. Eu não sei se o inimigo já roubou a tua paz, já roubou a tua alegria, mas eu sei que o nosso Deus tem poder de ressuscitar todas as coisas. Basta que você escolha buscar a Ele nessa noite com todo o teu coração. E Ele diz que você vai encontrá-lo, você vai achar, mas você precisa buscar de todo o teu coração. Chega de dizer quero ir mais perto, quero ir mais fundo só de lábios. Mostra para Deus que você quer. Mostra para Deus que você vai cavar mais fundo. O Senhor diz: esforça-te que eu te ajudarei. É necessário que você faça algo mais, meu irmão. É necessário que você abra mão de alguma coisa para que o Senhor possa te entregar tudo o que Ele tem para te entregar. Tua mão está muito cheia, tua vida está muito cheia. Teu cérebro, depois que a gente assiste uma série por muito tempo, quando a gente vai dormir e a gente acorda, a gente não lembra, não foi de Deus não, a gente lembra do que a gente assistiu. Quanta coisa está na tua cabeça que não deveria estar ocupando parte do teu HD, que não deveria estar ocupando. Está ocupando parte da tua CPU que não deveria estar ocupando. Enche a tua cabeça, enche o teu coração, enche a tua vida de Deus e prospera na vida abundante que Deus tem para você. Faz as tuas escolhas certas. Quantas vezes a gente vê jovens, pessoas entrando na vida errada porque olham para suas vidas, para sua casa e dizem: eu não queria morar aqui, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, meu pai nunca me valorizou. Irmã, você não sabe o que eu vivo. Lá dentro da minha casa, a minha mãe que não é crente, o meu pai que não é crente, eles fazem praguejar, dizem que eu não vou ser nada, que eu não presto, que eu não vou ter uma boa vida. Muitas vezes dentro de casa, a jovem e o jovem escutam isso e por isso dizem: eu vou fazer a minha história, eu vou sair, eu vou me libertar dessa prisão, porque dentro da minha casa é uma prisão. Muitas vezes nossos pais erraram conosco. E muitas vezes isso tem empurrado jovens para uma vida lá fora que eles acreditam que vai ser melhor. Muitas vezes a falha dos outros tem chegado na nossa vida nos empurrando para errar. Mas tem um Deus que se importa contigo. E o que Ele diz em Jeremias 29:11 é que Ele tem bons planos para você, planos de te fazer prosperar. O Senhor tem uma vida abundante para você, meu querido, minha querida. Eu não sei como é que está na tua casa, quanta coisa você perdeu no meio da caminhada, mas ainda existe esperança. Ainda existem pessoas que vão te amar se você fizer a escolha certa hoje. Não entra no relacionamento só porque lá na tua casa não está tudo bom e você acha que quando você tiver a sua casa vai ser diferente. Cuidado com o que você escolhe para passar o resto da tua vida, menino. Cuidado, rapaz, porque você se encantou por uma moça. Se ela não for uma boa mulher, ela vai trazer consequências desastrosas. A mulher é capaz de destruir o homem com uma só palavra. A Bíblia diz isso. Se você escolher errado hoje, casar com uma mulher errada e namorar com uma mulher errada, ela pode te tirar da presença do Senhor. Não há nada mais importante, menino, menina, moça, jovem, do que a presença do Senhor na tua vida. Não há nada mais importante do que a salvação que Deus já planejou para ti. E mesmo que a mão de Deus muitas vezes tenha que pesar sobre mim e sobre ti, é porque Ele te ama. É porque Ele te ama e Ele quer o teu melhor. Ele sabe que o caminho que você está seguindo é caminho de destruição. E por isso o Senhor nos lembra nessa noite: eu tenho bons planos para você. Faz escolhas certas hoje. Escolhe o caminho de Deus hoje. Busca a Deus de uma forma diferente hoje.
Você tem noção do que te espera amanhã? Eu não tenho. Você tem ideia do que vai acontecer com você daqui a 10 anos? Eu não tenho. E porque eu não tenho, eu tenho que cuidar do que eu tenho hoje. E porque eu não tenho, eu tenho que amar a Deus intensamente hoje. E porque eu não tenho, eu tenho que me firmar com o meu Senhor hoje. Porque homem, namorado, amigo passa, Deus não. Porque homem, namorado, amigo hoje te ama, amanhã pode não te amar mais. E quando tudo quiser dar errado, Deus é o único que te sustenta. Deus é o único que te segura. Deus é o único que te garante. A amizade não te garante nada, mas Deus te garante. A tua best não te garante nada, e um dia ela pode trair a tua amizade. Jesus não. Ele foi capaz de dar a sua vida por você e por mim. E Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua te amando como ninguém mais vai te amar. Ele continua desejando estar mais perto de você todos os dias. Ele continua desejando um relacionamento verdadeiro contigo. Jovem, eu quero te lembrar o que Deus diz de você. Jovem, você é forte. Diga para você, olha para quem está do teu lado e diz: você é forte. Pastor, olha para o meu Denilson e diz para ele: você é forte. Olha para a irmã Manuela Yannis e diz para ela: você é forte. Irmão Tardelli e irmão Fabrício, olhem um para o outro e diga, olhando um no olho do outro: você é forte. Olha aí para quem está do teu lado e diz isso. Sabe, o inimigo tem dito para você: você não vai conseguir, mas Deus diz: ó, você é forte. A minha palavra está em você. Você escolheu estar aqui nessa noite, não foi por acaso, não. Deus queria lembrar para você o quanto Ele te ama. Deus queria lembrar para você o que Ele pensa de você. E o que Deus pensa é que você é forte e capaz de vencer o maligno pelo poder que está na palavra. O que Ele diz de você é que você pode ser constante, sim. E segundo João 15, Ele te chamou. João 15:16 diz: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, para que você vai ter fruto e fruto que permaneça. Então você é constante. Você não para no meio do caminho. Você pode sim fazer coisas grandes, mesmo agora. Planta. Muitas vezes vai demorar, mas o tempo é necessário para o fruto ser bom. Planta na presença do Senhor. Você é forte. Você é constante. Você pode ser fiel. Você é alegre. Seja alegre. Lembre de Filipenses 4:4. Alegrei-me sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Nós cantamos no início do culto: se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Você tem buscado a alegria do Senhor na tua vida? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor que nos garante. E é isso que o inimigo quer roubar de ti: a tua alegria na presença do Senhor. O salmista Davi orava e pedia: Senhor, não aparte de mim o teu Espírito. Não me tire a alegria da salvação. Eu não sei se você perdeu, mas só no fato de saber que você vai morar no céu, isso devia te fazer dar pulo de alegria. Você vai morar no céu se você for fiel até o fim, amém? Você vai chegar do outro lado se você for fiel até o fim, amém? O Senhor tem bons planos para a tua vida. Faz as escolhas certas. Escolhe certo hoje. Escolhe mais fundo, sim, escolhe mais perto. Eu quero mais fundo, irmão. Eu quero ir mais perto, mas não numa canção. Eu quero me comprometer com Deus a ir além. Eu quero saber se você também quer. Você quer? Sim ou não, meu Jesus? Tem misericórdia de nós, Jesus. Você quer de verdade? Olha, porque se você não quiser, eu não sou o teu coração, eu não vejo que está aí, mas Ele está vendo. Então eu quero que você fique de pé só se você realmente quiser. Se você não quiser,
isso é o mais importante. Eu quero vender tudo se for preciso e comprar pérolas de grande valor, porque o reino é o mais importante. Eu quero aprender de ti, Senhor Deus, para chegar onde o Senhor sonhou para mim. E se for preciso, Senhor, que eu viva assim. Às vezes vai ser necessário, meu querido e minha querida, passar por circunstâncias difíceis que a gente não vai entender. Mas essas circunstâncias que podem te trazer para perto, para fundo, para onde você vai encontrar Ele, lá no lugar secreto. O Senhor, Ele tem propósito na minha e na tua vida. Eu quero te convidar a cantar essa música, não de qualquer jeito, mas entendendo que é necessário se posicionar para ser o que Deus diz que você é. É necessário relacionamento com a palavra do Senhor para conseguir vencer o maligno. É necessário você ter tempo de oração para você ganhar este mundo do jeito que você sonha, jovem. É necessário que você se posicione para fazer a diferença. E ame a presença do Senhor mais do que qualquer outra presença. Eu quero ir mais fundo, Senhor. Eu quero ir mais perto, Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. Oh, Senhor. O meu fôlego, tu és. Você entende o que você está dizendo? Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Se você vai dizer isso, diga de verdade, de todo o teu coração. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em Diga pro Senhor. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Diga pro Senhor, tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder.
gente não busca a tua presença como deveria. Nos perdoa pelas desculpas que nós damos para não ler a palavra. Nos perdoa pelas desculpas que nós damos para não orar. Nos perdoa porque nós estamos muito longe de ser o que o Senhor nos chamou para ser. Mas nessa noite, Senhor, junto com esses jovens, Pai, que se levantaram, eu não conheço seus corações, mas Tu conheces, Deus. Eu não enxergo a intensidade, eu não enxergo a intenção, mas o Senhor conhece, Deus. E onde o Senhor achar um coração sincero, que verdadeiramente queira se relacionar contigo, eu te peço, Espírito Santo, enche, faz algo novo. Espírito Santo, renova a alegria, renova a unção, renova a fé. Espírito Santo, restitui a vida de oração, restitui o amor pela palavra. Espírito Santo, levanta uma geração cheia de compromisso contigo. Espírito Santo, traz de volta o brilho da tua presença. Espírito Santo, desce nesse lugar. Deixa o céu descer, Senhor, nessa noite. E faz o que eu não posso fazer. E faz o que eles por si mesmos e na sua força não podem fazer. E faz com que a tua presença mude as histórias. E faz com que a tua presença cure as feridas e sare o que está ferido. E levante o que está caído. E dê fôlego novo que não tem mais nenhuma esperança. E traga de volta a alegria
Senhor. Eu te peço, eu te glorifico e te exalto, Senhor Deus, porque eu creio que o teu poder e que a tua palavra é mais forte do que qualquer maldição que tenha sido lançada sobre a vida de qualquer um deles, Deus. Eu te peço que no nome de Jesus eles cresçam. Eu te peço que no nome de Jesus eles amadureçam. Eu te peço que no nome de Jesus eles tenham sede de ti. E que essa sede, Senhor Deus, os leve verdadeiramente a ir mais fundo, a ir mais perto e a te encontrar, Senhor. E depois de te encontrarem, Senhor, que eles nunca mais sejam os mesmos, Pai, mas que eles vivam a vida abundante, a vida próspera que o Senhor separou para cada um deles, desde que o Senhor os plantou no ventre de suas mães. Que os teus sonhos se cumpram, Senhor. Que o teu propósito se cumpra, Pai. E que a tua paz seja com cada um deles, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Desde já eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor ainda vai fazer. A ti seja toda honra, glória e louvor hoje e eternamente. Quem